Eu sou a doutora Cecília Tartari, médica pediatra e neonatologista da Clínica Mantelli. Curta o nosso canal e fique ligado nas informações que a gente passa por aqui. Hoje eu vou falar sobre o uso da chupeta nos bebês, os prós e os contra. Então, se você está grávida ou se você está com um bebê pequeno e está em dúvida se você vai oferecer ou não a chupeta para o seu bebê, fique ligada nesse vídeo. Eu recebo muitas perguntas no consultório. Doutora, eu devo oferecer chupeta para o bebê? Doutora, eu tô tão cansada, ele não larga o peito. Será que eu posso dar a chupeta? Então vamos lá, vamos conversar a respeito disso? Inicialmente eu vou falar sobre a sucção. O bebê, ele já tem um reflexo de sucção ainda dentro da barriga da mamãe, na vida intrauterina. A gente consegue observar em exames de ultrassom que o bebê leva o dedinho na boca e ele consegue sugar o dedo. Quando o bebê nasce, que vai para o colo da mãe, se nós não mexermos nele, ele consegue se movimentar buscando o bico do seio. E se ele acha, ele já, abocanha e já começa a sugar. Eles têm reflexos muito desenvolvidos nessa região da boca. Então, se nós passarmos o dedinho aqui, ele já leva a boca na direção do dedo. Se nós passarmos o dedinho, estimularmos aqui, ele já levanta a boquinha. Isso são mecanismos que a gente até orienta a amamentação para que o neném consiga abrir a boca e pegar o bico do peito. A sucção também libera um hormônio que chama endorfina. E esse hormônio é um hormônio que gera muito prazer, alivia dores, acalma. Então, por isso é que às vezes o neném tem muita necessidade de sugar. Por isso é que às vezes ele precisa ficar muito tempo no peito. E isso às vezes gera um pouco de cansaço, né? A chupeta, ela é diferente, o bico da chupeta é diferente do bico do peito. Então, as musculaturas que são utilizadas para sugar o bico do peito são bem diferentes das que são utilizadas para sugar o bico da chupeta. Quando o neném suga o bico do peito, ele utiliza umas musculaturas que geram muito cansaço. Para ele fazer um movimento no bico do peito para conseguir extrair o leite lá de dentro, ele faz muito esforço. Quando ele chupa a chupeta, aquele bico é um pouco mais mole, é de uma forma diferente. Então ele acaba sendo um pouco mais fácil. Isso acaba gerando um pouco de confusão de bico. Às vezes, quando o bebê quando coloca a chupeta nele, ele vai sugar a chupeta com tanta força que quando ele for para o bico do peito, ele já vai estar cansado e ele não vai conseguir sugar adequadamente o leite do peito. Isso que a gente chama de confusão de bico, porque ele não consegue sugar de maneiras diferentes. Já é difícil sugar o peito, gasta muita energia, eles transpiram, e a chupeta é um pouco mais fácil. Então eles acabam ficando um pouco irritados se eles estão chupando a chupeta e depois eles vão para o peito, porque eles ficam irritados porque não conseguem sugar adequadamente. Eles se confundem. Então eles começam a chorar, eles não conseguem ficar acoplados ao bico do peito, eles ficam tirando e botando a boquinha, eles jogam a cabecinha para trás, eles batem a cabeça no peito. Então, quando isso começa a acontecer, prejudica muito a amamentação. Eles acabam não mamando adequadamente, não conseguem extrair o leite do bico do peito em si, e então começa a diminuir a quantidade de leite a ser produzido. Então, a tendência é diminuir a produção, o bebê mamar menos e acabar em algum momento largando esse bico do peito, né? E largando a amamentação. Então isso é um fator muito importante. Como eu referi a musculatura, né, que é utilizada, que é de forma diferente, quando o bebê mama no bico do peito, ele estimula a musculatura e favorece a formação dos dentes, da arcada dentária, da linguagem, a drenagem aqui pela tuba auditiva. Quando ele fica muito tempo chupando a chupeta, prejudica, porque ele não estimula essa musculatura igual a do seio materno e pode ter um comprometimento da linguagem, um comprometimento da arcada dentária, um comprometimento do desenvolvimento facial, da respiração e também dessa comunicação, dessa abertura da tuba auditiva. Essa abertura da tuba auditiva é importante para drenar a secreção do ouvido para a garganta, que é uma secreção que a gente produz naturalmente. Quando essa tuba funciona adequadamente, essa secreção é drenada. Quando ela não funciona adequadamente, ela acaba ficando no ouvido médio e pode causar otite, pode dar muita dor de ouvido. E otites de repetição causam déficit de desenvolvimento na criança.
Então, esse também é um fator importante que a gente tem que considerar. Uma coisa importante também é em relação ao desenvolvimento social da criança. A criança, ela se comunica através do choro, através de balbucio, através de grito. Então, se em todo momento que a criança chorar, que a criança balbuciar, o adulto vai, o cuidador ou o pai e a mãe coloca a chupeta na boquinha da criança e ela para de chorar, ela começa a não se comunicar tanto. Então, perde um pouco do desenvolvimento da criança, perde um pouco daquela comunicação do cuidador, dos pais com a criança. Alguns pesquisadores relatam, principalmente nos Estados Unidos, que o uso da chupeta previne a morte súbita. A síndrome da morte súbita, ela não é uma doença, ela é uma condição em que o bebê morre enquanto ele está dormindo, mas não tem nenhum fator que cause isso, não tem nenhuma alteração. É uma condição que acontece enquanto o bebê dorme. Então eles acreditam que quando o bebê está chupando a chupeta, que poderia prevenir isso. Só que a gente tem que levar em consideração que a maioria das crianças, quando eles dormem, eles soltam a chupeta. Então, isso não teria tanta importância no caso, né, para prevenir a morte súbita. Então, são esses fatores que a gente tem que considerar, né? Se o uso da chupeta vale a pena ou não vale a pena, né? Mas como é que a gente pode também interferir na questão de controlar o nosso estresse? Isso é uma coisa que a gente precisa de uma rede de apoio, né? A mãe precisa de uma rede de apoio, precisa ter uma conversa aberta com o pai ou quem estiver junto ajudando essa mãe para controlar esse estresse que causa o choro do neném. O bebê, como ele precisa sugar, às vezes só o simples fato dele estar no peito sugando já é uma coisa que o acalma. Então, quando ele não está no peito, quando ele não está no colo da mãe, pode ser que isso irrite um pouco. E quando o bebê começa a chorar, a mãe, que já está um pouco cansada, começa a ficar um pouco estressada, começa a ficar um pouco ansiosa com esse choro, acaba prejudicando ainda mais. Então, uma conversa com o pai, com a pessoa que estiver junto, dando esse apoio para a mãe, a respeito de como que vai conduzir esse bebê nesse momento, é muito importante. Para estabelecer como que eles vão lidar com essa situação de estresse, com essa situação de choro. E como que a gente pode fazer isso? Às vezes simplesmente dando colo, às vezes quando a mãe estiver muito cansada, quando a mãe está no peito, não consegue botar no peito, o bebê começa a chorar e aí não consegue ofertar. Às vezes é bom o pai pegar ou alguém que esteja junto com a mãe para tentar acalmar esse neném para depois colocar no peito novamente, ou quando o neném já tiver mamado o suficiente, alguém pega esse bebê e dá um colinho e acaricia, acalenta, né, aconchega. Isso é muito importante. E com o passar do tempo, é claro que no início sempre é mais difícil lidar com o choro do neném, porque a gente ainda não sabe, ainda não conhece o bebê. Um bebê é diferente do outro e às vezes um simples passar do tempo, os pais já começam a identificar: esse choro é para trocar fralda, esse choro é porque está com fome, esse choro é porque está com desconforto, é porque está com frio, é porque está com algum outro tipo de desconforto. Então os pais, com o tempo, 1 mês, 2 meses, já começam a conhecer aquele chorinho do neném e aí já consegue segurar um pouco essa ansiedade de ofertar a chupeta ou não ofertar a chupeta. Agora, se a decisão for por oferecer a chupeta, isso seria o ideal de comum acordo com o pediatra e que essa chupeta fosse retirada com 1 ano de vida. Porque quanto mais tarde essa criança fica chupando a chupeta, mais comprometimento oral, conforme eu falei, pode acarretar para essa criança. Então, até 1 ano de idade e sempre também com a ajuda de um profissional para fazer essa retirada da chupeta de uma forma com que não gere trauma para a criança. Um outro fator importante que a gente tem que considerar é que a criança que usa chupeta, na chupeta ela pode ter um acúmulo de fungo, de bactérias, então elas têm uma maior propensão a ter candidíase oral, que é o famoso sapinho, que é quando fica com aqueles branquinhos na boca. Podem ter infecções bacterianas, outras infecções virais, justamente pelo acúmulo de sujeirinha que fica na chupeta. Por mais que a gente limpe, às vezes fica um furinho que a gente não enxerga direito e acaba acumulando um pouco de sujeirinha ali. Então, eu espero que eu tenha ajudado nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer informação que vocês queiram a mais, pode deixar um recadinho, um comentário e até a próxima!